Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, a gente vai começar tentando resolver um seguinte problema simples. Qual é o resto da divisão de 112 por 4? Tá? É um problema bem simples, né, pessoal? Ó, 112 dividido por 4 é algo simples, né? Então, a gente pega aqui, ó, 11 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4 dá 8. Para 11, 3, certo? A gente baixa agora o 2. 32. 32 dividido por 4 dá 8 exato, né? 8 vezes 4 dá 32, então o resto é zero. Então o resto dessa divisão aqui, pessoal, é zero. Agora vamos pensar em um outro problema, tá? O problema que é o seguinte, ó. Qual é o resto da divisão de 5 ao quadrado, tá? Por 3. Nesse caso, pessoal, é simples a gente fazer, né? Aqui tem uma potência, 5 ao quadrado, é a mesma coisa que 25, então eu vou fazer simplesmente 25 dividido por 3, certo? Então, 25 dividido por 3 vai dar 8. 8 vezes 3 é 24. Para 25, sobrou 1. Então, o resto aqui dessa divisão é 1, ok? Esses dois casos que a gente viu foram dois casos fáceis, dois casos simples, que a gente consegue fazer a operação de divisão. Agora, reparem o seguinte problema. Eu tenho 5 elevado a 230 e eu quero encontrar o resto da divisão dele por 4, tá? Vocês provavelmente devem perceber que 5 elevado a 230, né? Então, é 5 vezes 5 vezes 5, 230 vezes, né? E se eu precisasse fazer essa operação, né? Seria um trabalho muito grande, tá? Provavelmente a gente não daria conta de fazer isso na mão, né? Seria um trabalho muito grande e provavelmente a gente iria errar a conta no meio, tá? E muito provavelmente a gente não conseguiria nem determinar, né? Efetuar essa potência para depois fazer a divisão e em seguida encontrar o resto da divisão. Só que a gente tem uma técnica que a gente consegue determinar o resto dessa divisão sem precisar efetuar a potência nem a própria divisão. Então, a gente vai estudar o conceito de congruência, e para a gente introduzir esse conceito, a gente vai estudar um pouco sobre o relógio, ok? Aqui, então, eu tenho um relógio sendo esquematizado. Percebam que o relógio ele é dividido em 12 horas. E percebam também o seguinte: 13 horas corresponde a 1 hora da tarde. Ou a gente também pode dizer que as 18 horas correspondem às 6 horas da tarde, da mesma maneira que 20 horas corresponde a 8 horas da noite, tá? Se a gente for trazer essa linguagem, né, para a congruência, a gente pode dizer o seguinte, ó, que 13 horas ele vai ser congruente a 1 módulo 12, né? O que significa isso, tá? Eu estou dizendo o seguinte, ó, que nesse caso do relógio sendo dividido em 12 horas, tá? 13 é congruente a 1 módulo 12. Isso significa que se eu dividir o 13 por 12, ele dá resto 1, e o 1 por 12 também dá resto 1, obviamente, tá certo? Então, esses dois números a gente diz que eles são congruentes módulo 12. Da mesma maneira, eu tenho aqui 18, ele é congruente a 6 módulo 12, tá? Porque aqui o nosso relógio está sendo dividido em 12 horas. 20, ele é congruente a 8 módulo 12, ok? Então, aqui eu também tenho que 20 dividido por 12 dá resto 8. 8, né? Também dividido por 12 dá resto 8, né? Porque 8 é menor do que 12, ok? Tem uma outra maneira da gente enxergar isso, que é o seguinte, ó. 13 menos 1 dá 12, e 12 é divisível por 12. 18 menos 6 dá 12. Então, 12 também é divisível por 12.
20 menos 8 dá 12. 12 dividido por 12 dá 1. Agora nós vamos fazer, então, a definição formal do que é congruência. A gente diz que dois números A e B são congruentes módulo M se a diferença A menos B for divisível por M. Ou seja, A é congruente a B módulo M, né? Se M dividir A menos B, certo? Então, a gente está dizendo que M divide A menos B. Ou a gente também pode dizer que A menos B é divisível por M. Vamos considerar, então, esse seguinte exemplo aqui, pessoal. Ó. 11 é congruente a 3 módulo 2. Por que eu posso dizer que 11 é congruente a 3 módulo 2? Eu posso dizer isso porque 11 menos 3 dá 8. E 8 é divisível por 2. Ou eu posso dizer que 2 divide 8. Por outro lado, pessoal, a gente pode dizer que 11 ele é incongruente a 3 módulo 5. Por que eu posso dizer isso? 11 menos 3 é igual a 8. E 8 não é divisível por 5, né? Quando a gente divide 8 por 5, essa divisão não dá uma divisão exata. Ainda sobra resto 3, ok? Então, eu não posso dizer que 11 é congruente a 3. Então, quando dois números forem incongruentes, a gente coloca, né, esse símbolo aqui, ok? Então, aí eu posso dizer aqui ainda que 5, né, não divide 8, tá bom? 8 não é divisível por 5 ou 5 não divide 8, né? É isso que esse símbolo está dizendo. Agora, pessoal, vamos considerar algumas propriedades das congruências, tá? Vamos começar com a primeira propriedade, que é o seguinte, ó. Essa propriedade, ela é um tanto quanto óbvia, que A é congruente a módulo M, ok? Obviamente, o número vai ser congruente a ele mesmo. Isso é um tanto quanto óbvio, porque se eu fizer A menos A, isso aqui é igual a zero. E zero, obviamente, é divisível por n, né? Zero dividido por m dá zero, tá? Se eu considerar, por exemplo, 3 é congruente a 3 módulo 2. Isso é óbvio. 3 menos 3 dá zero. E zero dividido por 2 também é zero. Então, a divisão é exata. Logo, então, A é congruente a A módulo M. A segunda propriedade, pessoal, é essa daqui, ó. Se A for congruente a B módulo M, então B é congruente a A módulo M. Isso aqui é óbvio, né, pessoal? Vamos considerar, por exemplo, que 12 é congruente a 5 módulo 7. Então, 5 é congruente a 12 módulo 7. Correto? Vamos verificar, ó. 12 menos 5 dá 7. Então, 7 dividido por 7 dá 1. Então, a divisão dá exata. E aqui, ó, 5 menos 12 dá menos 7. Menos 7 dividido por 7 dá menos 1. Também dá uma divisão exata. Então, a gente também verificou essa propriedade, ok? Pessoal, a propriedade 3, ela diz o seguinte, ó. Vamos considerar, né, que A é congruente a B módulo M e que B é congruente a D módulo M. Então,
A vai ser congruente a B módulo M. Vamos considerar o seguinte exemplo, pessoal. 11 é congruente a 3 módulo 2 e 3 é congruente a 1 módulo 2. Então, 11 é congruente a 1 módulo 2. Isso aqui é fácil verificar, né, pessoal? 11 menos 3 dá 8. 8 dividido por 2 dá 4, divisão exata. 3 menos 1 deu 2. 2 dividido por 2 dá 1, divisão exata. E 11 menos 1 dá 10. 10 dividido por 2 dá 5, divisão exata. Então, também está correto. Agora, pessoal, nós vamos considerar a seguinte propriedade. Se A é congruente a B módulo M, nós vamos considerar o seguinte. Se eu somar de um lado e somar do outro lado o mesmo número inteiro, então essa congruência também continua válida. Ok? Vamos considerar o seguinte exemplo. 5 é congruente a 2 módulo 3. Se eu somar o mesmo número dos dois lados, tá? Essa congruência também vai continuar válida. Vamos verificar, por exemplo, eu vou somar 3 dos dois lados. 5 mais 3 é congruente a 2 mais 3 módulo 3. 5 e 3 dá 8, congruente a 5, né? Que é 2 mais 3 módulo 3. Então, percebam, ó, inicialmente eu tinha aqui 5 menos 2 dá 3. 3 dividido por 3, 1. Tá? Então, aquela congruência é válida. E aqui embaixo eu tenho que 8 menos 5 dá 3. 3 dividido por 3, então eu continuo tendo uma divisão exata, portanto, essa congruência é válida, certo? Vou dar um outro exemplo. Vamos pegar aqui, ó, e fazer o seguinte, ó, 5 mais 10 é congruente a 2 mais 10, módulo 3, correto? 5 com 10, 15, é congruente a 2 mais 10, que é 12, módulo 3. Então, obviamente, isso também é válido, né? 15 menos 12 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1, resto 0. Então, isso aqui é exato também. Então, essa congruência é válida. Pessoal, a quinta propriedade, ela é parecida com a anterior. Só que em vez de somar o mesmo número dos dois lados, agora eu vou multiplicar o mesmo número dos dois lados da congruência. Ok? Então, ó, se A é congruente a B módulo M, então eu posso dizer que A vezes C é congruente a B vezes C módulo M. Vamos considerar então o seguinte exemplo, ó. 5 é congruente a 2 módulo 3, certo? 5 menos 2 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1, resto 0, né? Então, isso aqui é válido. Então, agora nós vamos multiplicar os dois lados aqui pelo mesmo número. Então, por exemplo, eu vou multiplicar por 3. 5 vezes 3 dá 15. É congruente a 2 vezes 3, 6, módulo 3. 15 menos 6 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. Então, a gente, né, mostrou aí que também vale essa propriedade, ok? Então, a gente pode usar multiplicando por qualquer número inteiro. E agora, pessoal, tem a última propriedade, que é a propriedade da potência, tá bom? Então, vamos lá, ó.
A sexta propriedade, ela diz o seguinte, ó. Se A for congruente a B módulo M, então eu tenho que A elevado a K é congruente a B elevado a K módulo M, tá? Desde que K seja um número positivo, inteiro positivo, ok? Vamos considerar o seguinte exemplo, pessoal. 4 é congruente a 1 módulo 3, né? Isso é fácil observar. 4 menos 1 dá 3, 3 dividido por 3 dá 1, então resta 0. Então, isso aqui é válido. Então, vamos supor, pessoal, que eu vou elevar todo mundo ao quadrado, ó. 4 ao quadrado, congruente a 1 ao quadrado, módulo 3. 4 ao quadrado dá 16. Congruente a 1 ao quadrado dá 1. Módulo 3. Ok? 16 menos 1 dá 15. 15 é divisível por 3, né? 15 dividido por 3 dá 5. Resto 0. Então, essa divisão é exata. Então, essa congruência também aqui é válida. Ok? Isso eu poderia fazer por qualquer número. Então, por exemplo, vamos considerar o mesmo caso aqui, ó. E vamos fazer o seguinte, ó. Elevar ao cubo, né? 4 ao cubo é congruente a 1 ao cubo, módulo 3. 4 ao cubo, pessoal, é 4 vezes 4 vezes 4, né? 4 vezes 4 dá 16, vezes 4, 64. É congruente a 1 ao cubo, que é 1. Módulo 3. Também é fácil perceber, ó. 64 menos 1 dá 63. E 63 é divisível por 3. 63 dividido por 3 dá 21 e resto 0. Então, essa propriedade também é válida, como a gente pôde verificar. Bom, pessoal, agora que a gente já aprendeu as propriedades das congruências, a gente pode voltar ao problema original, né? O nosso problema original era o seguinte, ó. Eu tenho 5 elevado a 230, né, dividido por 4, e eu preciso descobrir qual é o resto dessa divisão, tá? Porque a gente precisa encontrar esse resto sem precisar efetuar essa potência absurda, tá? E depois fazer a divisão para encontrar esse resto. Então, a gente pode usar agora as propriedades das congruências que nós aprendemos para fazer, para encontrar, né, esse resto dessa divisão, ok? Então, vamos, primeira coisa é o seguinte, ó, 5, ele é congruente a 1 módulo 4, certo? Ó, se eu dividir 5 por 4, dá resto 1, correto? Então, 5 menos 1 dividido por 4 dá 1, resto 0. Então, isso aqui é válido, certo? Tanto 5 quanto 1 divididos por 4 deixam o mesmo resto, ok? Então, essa congruência é válida. E agora, pessoal, nós vamos aplicar a propriedade 6, que diz que eu posso, se essa congruência, né, ela é correta, eu posso elevar ao mesmo valor aqui, ó, colocar o mesmo expoente. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, 5 elevado a 230 é congruente a 1 elevado a 230 módulo 4, correto? Então, 5 elevado a 230 é congruente a 1 módulo 4, tá? A gente não pode esquecer de colocar módulo 4 ou módulo que a gente estiver trabalhando, certo? Então, 1 elevado a 230 é 1. Isso significa que se eu dividir 5 elevado a 230 por 4, ele deixa o mesmo resto que 1 dividido por 4, que nesse caso o resto é 1. Logo, o resto que a gente procura é justamente 1. Percebam que a gente fez uma conta muito simples, utilizando as propriedades de congruência, né? Sem a gente precisar operar
essa potência aqui enorme. Agora, pessoal, eu vou resolver esse problema de uma maneira um pouquinho diferente, só que utilizando também as propriedades das congruências, ok? Vamos considerar o seguinte, ó. 5 ao quadrado é igual a 25. Vocês concordam? Certo? E 25 é congruente a 1 módulo 4, certo? 25 dividido por 4, né, vai dar o quê? Vai dar 6, resto 1. 1 dividido por 4, né, deixa resto 1. Então, isso é válido, né? Ou, de uma outra maneira, a gente pode pensar que 25 menos 1 dá 24. 24 dividido por 4, quociente 6, resto 0. Então, essa congruência é válida, ok? E aí, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu tenho aqui que 25 é congruente a 1, mas eu quero encontrar 5 elevado a 230. Mas eu já usei, ó, 5 ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a divisão 230 por 2, né? Vamos baixar aqui o 2. 2 dividido por 2 dá 1. Baixando 3, 3 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2 dá 2. Para 3, falta 1, né? Vamos baixar agora o 0. 10 dividido por 2 dá 5, resto 0. Então, a gente pode dizer que 230 é a mesma coisa que 2 vezes 115, certo? Né? 230 é igual a 2 vezes 115, correto? Agora, a gente vai pegar essa potência aqui, ó, e vai fazer a seguinte transformação. 5 elevado a 230 é a mesma coisa que 5 elevado a 2 vezes 115. Ou eu posso dizer também, ó, que é 5 ao quadrado, que é elevado ainda a 115, tá? Isso é uma propriedade das potências, correto? Agora, nós temos o seguinte, ó. 5 ao quadrado é a mesma coisa que 25. E isso vai ficar elevado a 115. Então, a gente fez a seguinte transformação. 5 elevado a 230 é a mesma coisa que 25 elevado a 115. Por que a gente fez isso? Porque a gente vai aplicar aqui aquela mesma propriedade lá das potências quando a gente tem as congruências. Eu posso elevar, né, ambos os lados aqui da congruência ao mesmo expoente. Então, eu vou elevar, ó, 25 a 115, congruente a 1 elevado a 115, módulo 4, tá? É importante escrever o módulo, tá, que a gente está trabalhando. A gente precisa sempre escrever. Então, ó, 25 elevado a 115 é congruente a 1, módulo 4, tá? Então, a gente acabou de descobrir que o resto da divisão de 5 elevado a 230, que é a mesma coisa que 25 elevado a 115, né? Por 4, essa divisão deixa resto 1, tá? Então, o resto dessa divisão é 1. Embora essa técnica seja um pouco mais trabalhosa do que a anterior, é ela que a gente vai precisar utilizar para encontrar o resto da divisão do próximo problema. Tudo bem? Agora, pessoal, vamos resolver o seguinte problema. Eu tenho 2 elevado a 181 por 7 e eu preciso descobrir qual é o resto dessa divisão aqui, tá? Eu preciso descobrir qual é o resto dessa divisão. Então, a gente vai usar técnica parecida com a anterior. Notem o seguinte, ó, aqui eu tenho potência de 2, né? 2 elevado a 181. E notem o seguinte, ó, 2 elevado ao cubo é 8, né? Se eu dividir 8 por 7, o resto é 1. Então, eu posso dizer o seguinte, ó, que 8 é congruente a 1 módulo 7, né? Se eu divido 8 por 7, deixa resto 1. Tudo bem? Então, eu vou usar o seguinte, ó, a mesma técnica anterior.
181 eu vou dividir por 3. Então, vamos lá, ó, 181 dividido por 3, né? Vamos lá, ó, 18 dividido por 3 dá 6, né? 6 vezes 3 dá 18, né? Então, deixa resto 0. Vou baixar o 1. 1 dividido por 3 não dá, né? Então, eu tenho que colocar um 0 lá no quociente. Então, eu tenho o seguinte, pessoal, que 181 é a mesma coisa que 3 vezes 60 mais 1. Tá? Nessa divisão aqui, né, eu tenho que um resto é 1. Tudo bem? Agora, a gente vai fazer o seguinte, ó, 2 elevado a 181 é a mesma coisa que 2 elevado a 3 vezes 60 mais 1, tá? Percebam que é a mesma coisa. 3 vezes 60 dá 180, mais 1, 181, ok? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. 2 elevado a 3 vezes 60 vezes 2 elevado a 1, tá? Eu posso, né, separar esse número assim, não é verdade? Né? Quando eu tenho aqui, ó, produto de mesma base, a gente conserva a base e somos expoentes, não é verdade? Então, eu posso sair daqui para cá. E eu também posso fazer o seguinte, ó. 2 ao cubo elevado a 60, vezes 2 elevado a 1, ok? 2 ao cubo, pessoal, é quanto? É 8, né? Então, 8 elevado a 60 vezes 2. Então, eu estou dizendo para vocês o seguinte, ó. 2 elevado a 181 é a mesma coisa que 8 elevado a 60 vezes 2, ok? Então, a gente vai, agora que a gente tem uma potência 60, eu vou aplicar aquela propriedade 6, né, das potências. Então, eu posso elevar aqui e aqui ao mesmo expoente. E eu vou, obviamente, usar o 60. Então, 8 elevado a 60 é congruente a 1 elevado a 60 módulo 7. Correto? Então, 8 elevado a 60 é congruente a 1 módulo 7. Ok? Lembrando, 1 elevado a 60 dá 1, né? Mas, pessoal, o número 2 elevado a 181, ele é equivalente a 8 elevado a 60 vezes o 2. Então, eu preciso do 2 ainda. Então, o que eu posso fazer? Eu vou usar agora aquela outra propriedade, a propriedade 5, que diz que eu posso multiplicar o mesmo número em ambos os lados da congruência. E eu vou multiplicar, obviamente, por 2. Então, eu tenho, ó, 8 elevado a 60 vezes 2 é congruente a 1 vezes 2 módulo 7. Ok? Então, 8 elevado a 60 vezes 2 é congruente a 2 módulo 7. Então, eu sei que o resto da divisão de 8 elevado a 60 vezes 2 por 7 dá resto 2, tá? Então, resolvido o nosso problema. Agora, pessoal, eu vou deixar vocês resolverem alguns exercícios para ver se vocês conseguiram aprender, tá? São 3 exercícios, vocês vão tentar resolver. Qualquer coisa, vocês podem me chamar que eu vou tirar as dúvidas de vocês, tá certo? Na próxima aula, a gente vai fazer a correção desses exercícios. Tudo bem? Então, até a próxima.